Você falou de uma rebelião que marcou uma era, que foi essa de 2003, que eu tinha confundido, na verdade. Que foi uma rebelião em Bangu 3, que aconteceu 3 vezes consecutivas essa rebelião. 3 vezes consecutivas. E resultou também numa tragédia que foi a morte de um colega. Como é que foi? Como é que começou isso? Você lembra bem como é que... O início, meio e fim desse episódio? Tinham 2 colegas que foram lá pegar alguns presos para levar para o fórum. E até então nós não tínhamos esse problema das equipes do SOI serem ameaçadas ou serem colocadas em situação de maior fragilidade. E nesse caso aconteceu, porque foi uma tentativa de... o cara já sabia que ia ser chamado para ir para o fórum, ele já veio com uma arma enrolada numa camisa, e quando ele chegou na inspetoria para realmente ser o guarda da unidade, entregar esse preso para o operacional do SOI, ele se enrolou a camisa e a intenção já era render os 2 colegas do SOI para justamente poder, né, conseguir sair ali como refém. Trocar de roupa, enfim, dar o jeito deles. Pegar as armas e tal. Ele pegou um colega de refém, o outro viu, tentou sair da unidade, tomou um tiro, acabou morrendo no local. Então, essa rebelião, ela marcou. Por quê? A gente teve que ir lá pegar o corpo do colega que estava na unidade e depois recuperar o outro colega que ficou refém. Ficou 24 horas refém. Depois a gente acabou entrando no dia seguinte para poder recuperar esse colega que estava lá refém. Ele passou 24 horas muito difíceis, porque você imagina, a única coisa que conseguia ter, que separava o preso problemático da rebelião, era o SOI. Imagina os presos conseguindo um refém que era um cara do SOI. Você imagina como é que foram essas 24 horas dele na mão dos presos. Ele passou por situações muito difíceis. Relatados por ele. Torturado? Muito torturado, psicologicamente e fisicamente. E o que eles exigiam? Não exigia nada. Era só tortura, só por maldade mesmo. Só tortura, maldade, pura e simples. Daquilo que alguns acham que é um ser humano. Então, nós saímos no dia seguinte do sepultamento, fomos para a unidade, e na unidade acabou havendo a entrada na unidade e a recuperação desse colega que estava vivo, chamado Venâncio. E ali marcou a divisão, porque foi em função desta rebelião que o Estado resolveu falar assim, a partir de agora nós precisamos ter um grupamento só para isso, e o JIT foi criado em função dessa rebelião em 2003, com a morte do colega chamado Bonfim. O JIT hoje existe por causa da morte do Bonfim e por causa da atitude dos colegas que foram lá recuperar o Venâncio. Isso fez a criação do JIT. O JIT existe hoje há 19 anos por causa da morte do Bonfim e do Venâncio ter sido colocado refém e torturado durante 24 horas. Por isso hoje existe o Grupamento de Intervenção Tática do Estado do Rio de Janeiro. Caramba. E o Venâncio conseguiu sair depois? Saiu depois ele nem queria sair. Acredite se quiser. Não queria sair o quê? Do poder dos presos? Não, na hora que os presos quiserem entregar ele porque a gente estava entrando, aí ele, dito pelos próprios presos, o policial ficou maluco. A gente falou, vai embora. Ele falou, não, agora eu vou ficar. Agora que meus amigos estão entrando, vocês me torturaram durante 24 horas, agora eu vou ficar. E ele falou isso, pô. E os presos falaram assim, o funcionário tá maluco, solta ele, solta. Não, eu já soltei ele, que não quer ir embora. Não, quero meu cordão, quero as fotos dos meus filhos. Vocês não dão valor à foto de filho? Eu quero as fotos dos meus filhos que estavam na minha carteira, eu quero meu cordão, eu quero a minha aliança, que é o símbolo da minha relação com a minha esposa. Os presos devolveram tudo. A única coisa que os presos não devolveram foi a arma dele, só que depois apareceu. E ele queria ficar lá. Ele falou, não, agora eu quero sair com os meus amigos vindo aqui me resgatar. Pelo menos agora eles vão entrar aqui e vão levar... A esperança dele é que a gente levasse alguns deles junto, sabe? Porque ele não acreditava que fosse sair vivo. Então, como ele falou assim, eu não vou sair vivo daqui, então eu quero mais que a minha rapaziada entre e me vingue. O pensamento dele foi esse. Só que não foi isso que a gente foi fazer. A gente foi lá resgatá-lo, justamente para não ter que sepultar mais alguém outro dia. Então a gente decidiu entrar, a gente entrou, foi autorizado lá por quem de direito, e nós conseguimos recuperar o Venâncio. E aquilo ali foi o pontapé inicial para ser, a nível de Estado, eles resolveram, nós vamos especializar esses caras. Eles têm muita vontade, mas vamos especializar eles?
Então vamos botar um curso para ele. Então o primeiro curso aconteceu depois dessa rebelião do Bangu 3, com a morte do Bonfim e o Venâncio tendo sido colocado refém. Daí nasceu o GSE e o JIT. O GSE é o Grupamento de Serviço de Escolta, que agora já está migrando para outro nome, não sei se já mudou. E foi criado o GSE e o JIT. Então uma parte agora ia ficar só com escolta e outra parte só com intervenção.